É o programa Edson Ferrarini e nós falamos muito de família, orientação para os nossos filhos, falamos do problema do álcool, das drogas, das dependências, nós falamos do cigarro, falamos todas essas coisas para ajudar o pai a falar com os seus filhos. E hoje nós vamos falar de um tema muito sério, que é o problema do alcoolismo. Só que quem vai falar com a gente é alguém que sentiu isso aqui na pele, Ele foi alcoólatra. E você quer uma informação mais séria ainda? Ele e o pai foram alcoólatras. Alcoolismo é uma doença, assim, da pessoa desinformada, da pessoa sem estudo. Não. Ele é advogado formado pela Universidade de São Paulo, USP. E o pai dele, que também era alcoólatra, é médico. Vamos entender com ele e a doutora Elizabeth Sabino como é que o problema do álcool entra na vida das pessoas. Como é que entra na vida das pessoas? Doutor Paulo de Abreu Leme Filho. Bom, é um prazer estar aqui, viu, Coronel Ferrarini? Obrigado. Para mim é uma honra poder bater esse papo aqui com o senhor. E o senhor falou uma coisa muito importante, né? Porque a doença do alcoolismo, ela não escolhe classe social, ela não escolhe profissão, ela pode atingir qualquer pessoa. Qualquer pessoa está O homem ou a mulher, e nem sexo ela não escolhe. Nada, não escolhe rigorosamente nada. Então, isso é uma informação já muito importante, porque as pessoas têm ainda aquela ideia no sentido de que o alcoólatra é só aquela pessoa que está ali caída na rua, desmaiado, pedindo R$1 para a gente para tomar um copo de pinga. Isso é verdade? É verdade, mas esse é o final de uma história. Muitas vezes essa história começou muito antes, como no meu caso. Eu cheguei nessa situação e cheguei a ponto de perder faculdade, de quase ser expulso da faculdade, perder amigo, perder trabalho. Só sobraram mesmo os meus pais, que foram os grandes responsáveis pela minha recuperação. Mas durante um tempo a pessoa nem percebe aquilo que está perdendo, né? O alcoolismo produz também esse tipo de sequela, né? Você fica aí vendo, porque depois eu vou perguntar se você se acha alcoólatra. E você vai responder. Mas depois da orientação aqui do Dr. Paulo Leme Filho e também da orientação da nossa coaching, a doutora Elizabeth Issa. Então você fica aí. Será que a Ferrarini está exagerando? Eu acho que eu não estou bebendo tudo isso não, que ele fala. Você acha que ele vai falar que ele bebe? Normalmente, o dependente químico, portador da doença do alcoolismo, ele é o último a perceber. Muitas vezes eu sinto isso por mim, né? Posso dizer pela minha experiência. Conforme eu ia perdendo, por exemplo, um trabalho, eu achava que, na verdade, não era eu que estava faltando com as minhas obrigações. Eu achava que as pessoas é que tinham inveja de mim. Quando eu não conseguia mais acompanhar a faculdade, por conta do grande tempo que eu perdia bebendo álcool, eu achava que, na verdade, a faculdade que não era boa, a faculdade que não era agradável. Então, conforme a gente vai tendo problemas decorrentes do abuso do álcool, é aí que a gente tem que perceber para ver se o mundo está errado ou nós estamos errados. Doutora Elizabeth, isso deve ser um drama nas famílias que lhe procuram no seu consultório. Sim. E como fazer? O que fazer? Essa é uma questão da autorresponsabilidade. Se tem alguma disfunção, ela merece ser tratada. Isso em qualquer âmbito. Uma disfunção emocional, uma disfunção no casamento, uma disfunção financeira. O que as pessoas geralmente fazem, o natural das pessoas, o que elas fazem quando elas estão passando por alguma disfunção? A culpa é do outro. Então, se eu estou com um problema na minha vida financeira, é porque eu ganho mal, porque a empresa me paga pouco. Se eu estou com algum problema emocional, a culpa é da minha esposa, a culpa é dos meus filhos. Então, é o que você acabou de falar agora, não é isso? É melhor colocar a culpa no outro do que trazer a responsabilidade para cada um. Então, eu sempre digo o seguinte, a vida não existe sucesso e nem existe fracasso. O que a vida mostra é que existem resultados.
Se eu não estou tendo bons resultados, se você não está tendo bons resultados, é porque você não está plantando o que você está querendo colher. A vida é feita de colheitas. A vida você precisa de mudanças. Eu vejo muitas pessoas falarem assim, bom ano novo, né, no dezembro, né? Felicidades, bom ano novo para você, bom ano. Mas se no ano novo você não mudar os defeitos que você teve no ano passado, vai ser igual, vai piorar. Então você tem que mudar. E o alcoolismo, ele é uma coisa interessante. Eu não sei se ele é hereditário ou se é um comportamento aprendido. Porque no teu caso, teu pai bebia. Talvez você visse o pai beber. Teve esse componente no meio? Olha, Coronel Ferrarini, o que eu vejo, na verdade, no meu caso, eu diria que foi um pouco diferente, porque quando eu vi o meu pai bebendo, eu já vi o meu pai já numa fase final, também perdendo o trabalho, numa situação ruim. Eu deveria ter tudo para não beber. Dos meus 4 irmãos, né, nós somos em 4, né, o único que desenvolveu a doença do alcoolismo fui eu. Eu comecei a beber num esquema muito juvenil, de matar a aula, de encontrar com os amigos, em torno dos 16 anos de idade. Aquele universo sim me atraía, né? Então eu comecei a beber como se fosse de farra, como tantas outras pessoas, né? Mas isso foi há 21 anos atrás. Eu acredito até, Coronel, que mudou muito isso. Para o senhor ter uma ideia do que me preocupa muito hoje em dia, é que tem uma pesquisa muito interessante da própria Senad, do Ministério da Justiça, que fala que é uma pesquisa feita com mais de 10 mil estudantes universitários, ou seja, são pessoas que têm algum recurso econômico, são estudantes universitários. E a idade média... O cigarro. E a idade média em que as pessoas entram em contato com álcool é 12 anos de idade. 12 anos de idade. Você sabe, é uma coisa interessante. O álcool não me gratifica. Eu não consigo beber. É uma coisa interessante. Não é que eu acho que nesses últimos 5 anos eu tomei eu não bebi um copo de cerveja, não por nada. Eu tento pôr na boca, mas não consigo beber. Eu não gosto, não me gratifica. Não me dá nenhum prazer. Me daria prazer o cigarro. Você fuma? Eu já fumei, já. Não fuma há quantos anos? Não tem nem... meses. Meses. E o álcool você não bebe há quanto tempo? 21 anos. Há 21 anos ele não bebe uma gota. O único segredo mesmo é gota de álcool. Se ele beber uma gota, ele volta a beber o litro que ele bebia por dia. Imediatamente. Se ele beber uma latinha de cerveja sem álcool, ele acorda o cérebro dele, aqui esse cérebro dele que está dormindo, mas adora uma cachaça. Se ele voltar a beber uma latinha sem álcool, ele acorda o cérebro dele e desperta esse leão que está dormindo no cérebro dele. Ele não matou, esse leão não morre, está dormindo aí. E isso é uma coisa que o senhor falou que é muito importante, né? Porque muitas vezes, com relação à doença do alcoolismo, falta muita informação. E a gente vê, eu, por exemplo, eu parei de beber em grupos de autoajuda. E nesses grupos, nesses 21 anos que eu frequento esses grupos, esse quadro que o senhor falou, ele é relativamente comum. A pessoa chega num desses grupos, para de beber, tem um desenvolvimento profissional bom, familiar, fica 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos sem beber. Ninguém acredita que ele é portador da doença do alcoolismo, nem ele mesmo. E aí ele acha que pode tomar um copinho de pinga que ele gostava de tomar no domingo à tarde com a esposa dele. Em dias ele está igualzinho ou pior ao jeito em que ele chegou. Essa é a aula do programa Edson Ferrarini, você que está aí. Doutora Elizabeth, ou o cara para, ou para. Não tem outra opção. E buscar um contágio social onde as pessoas saibam do problema, né, que a pessoa superou, para evitar ficar ali bebendo. Não sei se você evita esses lugares hoje ou se você é tranquilo, mas logo numa sequência que a pessoa parou de usar cigarro ou drogas, ela tem que se afastar desse convívio. Não é isso? Nossa, você falou uma coisa que é muito verdadeira. Eu imagino o seguinte,
Vamos supor, talvez a doença do alcoolismo ela seja a única doença no mundo em que o doente ele é incentivado a continuar com essa doença. Se a pessoa é diabética e fala, olha, eu não vou comer doce porque eu sou diabético, eu não posso. E a pessoa respeita. Todo mundo vai respeitar, vai incentivar, falar que coisa boa, você é diabético, não está comendo mais doce, que meus parabéns, continue assim. Com a doença do alcoolismo, ao contrário. As pessoas incentivam a gente a beber. Falam, não, você já está 1 ano parado de beber. Agora você pode, beba moderadamente. Beba com inteligência. Então, é uma doença que, do ponto de vista social, as pessoas não têm nenhuma informação, a ponto de, claro, inconscientemente, ainda que de boa fé, incentivarem até a pessoa a se matar. Esse livro tem livrarias? Esse livro está disponível em qualquer livraria. Ele chama... Explica para nós. A doença do alcoolismo. A doença do alcoolismo. E o autor é Paulo de Abreu Leme e Paulo de Abreu Leme Filho. Exatamente. O Paulo de Abreu Leme é médico, o especialista em medicina do trabalho. Meu pai ele é especialista em medicina do trabalho. Exatamente. Vale a pena você ter esse livro, porque ele é de gente que entende. Além de ser médico, o pai dele e ele advogado, ele escreve a própria vida aqui. No meu livro, a definição de alcoólatra. Você quer saber se você é alcoólatra? Você está aí, o cara que bebe diz assim, esse Paulo aí é xarope, ele bebe, mas eu bebo, mas eu controlo. A mulher já reclamou, os filhos já reclamaram, ele já bateu o carro, ele já foi mandado embora do emprego, mas ele continua achando que ele é um bebedor social. No meu livro eu defino o alcoólatra da seguinte forma, vê se você se enquadra. Alcoólatra é aquele que não consegue evitar o primeiro gole. Ele não para no segundo. Ele perde o controle diante da garrafa. Isso já aconteceu com você? É por aí. É exatamente isso. Por isso que muitas vezes, esses grupos de autoajuda mais antigos, inclusive, mas todos eles falam isso. Eles falam, evite o primeiro gole, não o segundo, o terceiro ou o 14º. Isso é o perder o controle, como o senhor enfatizou bem, isso é fundamental, né? A pessoa bebe apesar de tudo, é um grande desbravador. Ele continua bebendo, ele perde o emprego, perde a família, perde a própria autoestima, mas continua bebendo. E tomou um gole, não para. E é por isso que muitas vezes se diz, que um gole é muito e uma garrafa é pouco. É isso aí, é isso aí. Você que está aí em casa, vai ouvindo, o cara que é alcoólatra até já mudou de canal, porque ele fala, não gosto de ouvir isso aí, está mexendo na minha ferida. Esse não vai ouvir. Esse não vai ouvir, mas da família, viu, a esposa e tal. Busca ajuda no amor exigente. Vai no amor exigente, que lá você tem... encontra pessoas que possam orientá-la. Entra no site Amor Exigente e vai lá. Você foi buscar ajuda onde? Eu parei de beber em Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos também é uma entidade. Mas eu sou voluntário do Amor Exigente, faço parte do grupo de sobriedade do Amor Exigente. O Amor Exigente é um grupo muito bom para os familiares, mas também tem reuniões para os próprios dependentes. Mas o que o senhor falou é tudo. Procure um grupo, dê o primeiro passo. É isso aí. Nós estamos falando desse assunto, que é um assunto que mexe com as pessoas, que mexe com as famílias. Mas também orienta, né? Orienta, né, doutora? Orienta, e o questionamento, as pessoas, quando elas estão com algum desafio, elas não sabem que caminho seguir. Então, de repente, uma mãe chega numa outra mãe e fala assim, um exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui. Meu filho está bebendo, eu não sei o que eu faço, ele está chegando tarde em casa. Aquela outra mãe fala assim, você está com sorte que o seu chega tarde em casa, o meu não. Aí aquela mãe vai para casa pensando assim, até que eu não estou com tanto problema assim. E hoje existem muitos meios da pessoa buscar uma ajuda com pessoas experientes e não simplesmente contar o problema que ela tem. Então hoje tem aí YouTube com muitos vídeos, tem os seus programas, tem livros, tem tanta informação, só que as pessoas não estão sabendo buscar essa informação, mas que elas existem, elas existem. É o programa Edson Ferrarini,
trouxe nós queremos ajudar a sociedade, nós queremos fazer com que as pessoas entendam. E hoje o doutor Paulo Leme veio aqui, abriu o coração, abriu a alma, falou dele, falou do pai dele e disse que é possível. Está aí. Quantos anos sem uma gota de álcool? 21 anos. 21 anos. E o pai? 29. O pai não bebe há 29 anos e ele há 21, então é possível deixar. Até o próximo encontro, fiquem com Deus. Amor Exigente, um extraordinário programa que salvou a minha vida. Amor Exigente tem uma função fantástica. Um programa que reestrutura as famílias, um programa que busca que cada um de nós fique cada vez melhor. Prevenção com amor exigente, para que só coisas boas aconteçam. Está convidado. Nós vamos conversar sobre comportamento, sobre família. Nós vamos falar como é bom a gente trocar ideias, aprender a orientar os nossos filhos de uma forma melhor, coerente. E hoje, simplesmente, nós estamos aqui com a Elizabeth Sabino Issa, uma doutora Master Coaching, e com o meu amigo... Você fala o seu nome. Miguel Tortorelli. Vice-presidente de uma entidade nacional que salva vidas. Uma entidade do Brasil inteiro. Ela tem em todas as esquinas recuperando pessoas das drogas. Que se chama... Amor Exigente. Que eu sou um colaborador. Eu sou um participante do Amor Exigente. O que é o Amor Exigente, Miguel? Primeiro, parabenizar, Coronel, o programa cada vez mais com audiência lá em cima, levando informação, que é o que nós precisamos levar às famílias brasileiras. O grande problema ainda é a desinformação, né? A informação é a grande arma contra as drogas, Coronel, e é isso que nós precisamos levar ao público. Por isso que o seu programa está tendo essa audiência grande, justamente porque você está conseguindo levar para as famílias informação, né? Porque não adianta quando você vê o seu filho ou sabe que o seu filho está usando droga, aí espanca, bate, isso não adianta. Então, temos que levar informação. O Amor Exigente já está aí há 34 anos, fazendo esse trabalho de acolhimento, de informação, Amor de É orientação. criado, o programa, isso é criado, trouxe aqui no Brasil, por aquele padre maravilhoso que mora em Campinas, que se chama Padre Haroldo Ram, e ele está simplesmente com quantos anos? Ele fez 99 anos nesse mês de fevereiro. 99 anos esse cara, e ele disse que vai ficar uns 120. Ele diz que vai, com certeza ele está lá, e todo dia ele acorda às 4h30 da manhã, ele faz yoga, ele planta bananeira até hoje. Então, ele realmente é fora da curva. Eu já ouvi falar que provavelmente nós vamos viver, o homem um dia vai viver 120 anos realmente. Aumentou a idade de vida, as pessoas estão vivendo mais. Agora, o importante é viver bem da pele para dentro. Quando você vive bem da pele para dentro, é quando você se encontra com Deus. E para você viver bem da pele para dentro, depende muito... Vamos perguntar para a doutora Elizabeth Sabino Issa como é que ele faz para viver bem da pele para dentro? Viver o aqui e agora, em primeiro lugar. Não adianta estar no trabalho preocupada com a casa. Aí chega em casa, está preocupada com o trabalho. Está na roda de amigos no WhatsApp e não está vivendo aquele momento. Então as pessoas hoje, a grande maioria, infelizmente,
estão sobrevivendo. Fica sempre preocupada com o amanhã e não está vivendo de momento, de existência, na verdade, está vivendo de momento. E um momento sempre pede um momento melhor. Então, se eu estou hoje na Praia Grande, eu tiro foto, coloco no Facebook, mas amanhã eu quero estar no Guarujá, daqui a pouco eu quero estar em Maresias, daqui a pouco eu quero estar em Fernando de Noronha, porque aquilo são momentos que me fazem feliz. A existência não, é dar um abraço naquela pessoa que você ama, é olhar nos olhos, é ouvir ao invés de escutar. Isso é viver a existência. E aí você vive feliz, vivendo aqui. Você sabe, Deus fez as coisas simples para complicar os sábios. Eu vejo dessa forma. É verdade. Deus fez as coisas simples. Se você ficar segurando mágoa dentro de você, se você ficar segurando mágoa, a mágoa, você deve estrangular aquelas mágoas do passado como se fosse uma cobra venenosa. Estrangula aquilo e joga fora. Não fica... Porque se você ficar muito amargurado, se você ficar alimentando tristeza, você é capaz de ir para a oficina daquele alemão que se chama, o dono da oficina chama Alzheimer. Esse cara não é fácil, viu, Miguel? Precisa viver bem, senão você vai para as mãos dessa oficina. Quero ficar longe dessa oficina, viu, coronel? Você também, Elizabeth? E para você viver bem, você tem que não ficar alimentando, fazendo tempestades na sua vida. A tempestade vem, mas ela passa. E será que as pessoas estão esquecendo de agradecer que você acordou viva, que você enxerga, que você almoçou, que você dormiu numa cama, que você tem uma família? As pessoas esquecem de agradecer. Coronel, você colocou uma coisa aí agora, que vontade dá e passa. Vamos passar para os dependentes químicos, né? Então, aquele que está em recuperação há 1 mês, 1 ano, 10 anos, vai ter sempre um momento que vem aquela vontade de uso, uma lembrança, aquela memória eufórica em algum lugar que passou, mas é aí que o comportamento tem que mudar, o pensamento tem que mudar. Se ele mudar o pensamento, pensar em outra coisa prazerosa, ele não vai usar. Se ele alimentar, né, esse pensamento, essa vontade, aquela lembrança eufórica de um momento que na hora do uso é bom, depois a consequência é ruim, ele vai usar. Tem que ficar... Quando aquele que parou de usar droga, ele tem que ter a certeza que é para sempre. Se ele ficar lembrando, se ele ficar lembrando, ele pode lembrar, mas ele não pode chegar perto, não pode beber. Então, e começa aí. As pessoas acreditam que mesmo em recuperação, ele pode depois tomar um gole de cerveja, um copo de vinho. Não pode. Isso vai levá-lo à sua droga de preferência. É zero. Não é diet nem light. É zero. É zero. Você sabe, eu vou dar esse exemplo aqui de uma forma muito interessante. Eu vou dar esse exemplo de uma coisa que aconteceu comigo, com a minha vida. Eu não bebo, não fumo, nunca usei drogas. Mas lá atrás, eu fumava um cigarro que chamava Hollywood, que era um cigarro que era da época, era bonito fumar. Quando você tinha 20 anos de idade, era bonito fumar. E eu não acedo... Era charmoso fumar. E eu não acedo um cigarro Hollywood faz exatamente 45 anos. Cigarro Hollywood. Não era bem desse tamanho. Mas quem fuma um maço por dia, no final de um ano, você fuma um charuto desse. Você fuma um charuto. Olha a grossura. Porque quem fuma gosta de levar fumo. Olha a grossura que você leva de fumo. Então, velho, eu me lembro... Você estava falando, eu lembrei de mim. Se eu acender um cigarro Hollywood, nem sei se existe mais essa marca, eu não acendo um há 45 anos. Hollywood, cigarro. Qualquer tabaco que ele fumar hoje... Se eu fumar, eu volto a fumar um maço por dia. Até mais. E o cara que fuma, ama, gosta de fumar.
É a mesma coisa com a droga. É a mesma coisa que eu estou também dando. O tabaco é uma droga. É a droga lícita. Nesses 40 anos que eu estou recuperando pessoas, eu já vi esse filme várias vezes. Porque o cidadão vai abrindo a guarda, então a cerveja sem álcool, isso aqui é cerveja sem álcool, quer dizer, o subconsciente dele, o cérebro dele já está dizendo, vamos voltar, vamos recair. E, de repente, ele não vai se dar permissão para ser feliz. Coronel, vamos aproveitar, a doutora Elizabeth, a necessidade de fazer uso de alguma substância para ser feliz, ou para ter euforia, ou para estar dentro do carnaval, ou de uma festividade? Não, como o coronel falou aqui, a felicidade é da pele para dentro, né? Posso dar à vontade. Duas dicas para essas épocas de final de ano, de carnaval, essas grandes festas que existem. O que é comum não é normal, né? Neste momento vai ter ali o clique... Isso é importante, coronel. O que é comum não é normal. Então, é comum as pessoas beberem, mas não é o normal, né? É uma disfunção. A pessoa está buscando alguma coisa ali e, como podia ser em outros tipos de... A gente está falando aqui do cigarro ou da droga, e tem vários itens, tem vícios emocionais, inclusive, que a pessoa busca a felicidade ali. Mas qual que é o conselho que eu vou passar aqui? O contágio social. Então, você tem que se lembrar de onde você saiu, né? Você passou por um processo para se livrar do vício. E você tem que olhar para onde seus amigos estão te levando. E ao invés de você ser influenciado por eles, você tem que influenciá-los. Faz você, convida eles para fazer um programa na sua casa, para assistir um filme bacana. Mas, Beth, meus amigos, eles fazem questão da bebida. Então vai se une com um grupo, com a sua família, que entende, que sabe de onde você saiu, que estavam com você na hora da dor. Então o contágio social é muito importante. Posso dar outra dica? Lógico. Você falou sobre os pensamentos, né? E eu não sabia disso, gente. Foi uma mudança na minha vida. Eu imaginava que todos os pensamentos que vinham na minha mente, eles vinham de algum lugar. Só que eu estou no controle dos meus pensamentos. Quem manda na minha mente, nós mandamos no movimento das mãos, das pernas. Desta mesma forma, nós comandamos a nossa mente. Então, se vem aqueles momentos de picos e vales que todos nós passamos, porque a vida não é só alegria, nesse momento, você tem que saber o seguinte, esses pensamentos ruins estão vindo, mas eu vou mudar o foco. Eu vou focar na solução deste problema que eu estou passando. Eu vou focar em buscar ajuda com as pessoas que me amam e estar no controle da sua mente. Porque senão é fácil. Aí vem aquele monte de historinha, eu falo que tem uma franga que fica gritando aqui, que você não pode, que você não é capaz, que isso é muito difícil, e você cai. Só que você está no controle da sua vida, você é autorresponsável pela sua vida. Se você não estiver no controle desse leme, você vai ser marinheiro. E aí, para onde a vida vai te levar, você não sabe. E aí vai cantar aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. E não é isso, você não nasceu para isso, você nasceu para ser feliz. E o ter uma amor vida em abundância. É um caminho para você pra seguir, isso. frequentar e estar, e ele está levando você a não recair. Nós estamos terminando o nosso espaço, um pouquinho do amor exigente, mais um pouco. Só vou dar uma dica, dia 10 de março, agora, nós vamos ter um curso aqui em São Paulo, tá? Reconstruindo Famílias, que é para o público aqui de São Paulo conhecer um pouquinho mais do amor exigente e saber como lidar com esses problemas. E ter esse contágio social, né? Estar com pessoas ali falando a mesma linguagem, que passaram pelas mesmas situações. É isso aí. É isso aí. É o programa Edson Ferrarini. E você, sabe, nós estamos aqui para ajudar as pessoas. Até o próximo encontro.